Esta é a história de um líquido cristalino, escondido atrás de risos, copos erguidos e promessas de esquecimento. Não era um simples néctar para avivar os sentidos ou um bálsamo para as feridas de um dia cansativo. Era algo mais antigo que a memória humana, mais silencioso que as preces humanas e mais astuto que os medos humanos. Muitos chamam de celebração, outros de consolo. Mas o que é servido em copos de cristal nem sempre é o que parece. Na realidade, é um véu. Um véu que não cobre os olhos, mas a alma. Um véu transparente que anestesia a bússola interior, aquela centelha divina que todos carregamos dentro de nós e que nos guia em direção à verdade. A partir do momento em que o primeiro gole tocou os lábios de um inocente, o equilíbrio começou a se abalar. O que era concebido como uma chave para abrir portais sagrados transformou-se com o tempo em uma gaiola de miragens. Uma ferramenta de despertar transformada em um sedativo para o espírito. Isto não é uma condenação ou um julgamento. É um chamado. Porque o mais perigoso não é a substância em si, mas o esquecimento de sua finalidade. Fomos ensinados a vê-la como algo inofensivo, até sofisticado. Um sinal de maturidade, de pertencimento social, de liberdade. Mas por trás desses disfarces, algo mais se move. Uma força que silencia a intuição, que enfraquece a energia vital e que nos distancia, aos poucos, de quem realmente somos. Ninguém lhe conta. Não porque não saibam, mas porque se esqueceram de que um dia souberam. As sombras de templos antigos, os sábios conheciam a verdadeira essência daquela substância que hoje chamamos de álcool. Nas línguas sagradas, seu nome não se referia a uma bebida, mas a um processo espiritual. A destilação da alma, a separação do espírito da matéria. E é por isso que ainda hoje, quase ironicamente, continuamos a chamá-los de espíritos. Não é uma metáfora, é memória. A linguagem preservou o que a nossa consciência deixou para trás. Mas o verdadeiro perigo reside em esquecer sua origem. Antigamente, apenas os iniciados, aqueles que trilharam caminhos de disciplina, respeito e silêncio interior, eram dignos de tocar essa substância em rituais sagrados. Eles sabiam que ela podia abrir portas, e que toda porta aberta sem orientação poderia se tornar uma ferida aberta. Hoje, essas portas se abrem na escuridão de uma festa, na solidão de uma noite difícil ou na ansiedade de não ser o suficiente. E ninguém percebe que elas não estão se abrindo para dentro, mas para algo muito mais profundo e desconhecido. A sociedade transformou essa ferramenta espiritual em um acessório glamuroso, uma promessa de pertencimento, um passaporte para uma falsa liberdade. Mas o sagrado não desaparece, apenas muda de forma. E se algo foi projetado para tocar a alma, continuará a fazê-lo, mesmo que você o toque sem querer. E esse é o verdadeiro risco. Cada gole não só muda sua mente, também altera a frequência que você emite, a energia que atrai e a conexão sutil que sustenta seu equilíbrio. É como puxar as cordas invisíveis que sustentam seu espírito sem nem perceber. E quando essas cordas se rompem, você nem sente. Até que um dia você se olha no espelho e não reconhece mais sua luz. Já reparou como no dia seguinte, sua alma parece mais distante, como se algo tivesse dado errado e você não soubesse o quê? Porque não é só o corpo que sofre. Há consequências mais suaves e sutis que não podem ser curadas com água ou sono. São feridas energéticas, fraturas no invisível. Não é que você deva temer, é que você deve se lembrar. Esquecer é o maior inimigo da alma. Esquecer quem somos, por que sentimos o que sentimos, como nos proteger do que não pode ser visto. E o álcool, quando ingerido inconscientemente, alimenta esse esquecimento. Nem todo mundo está pronto para saber, porque questionar é tocar numa raiz profunda do sistema de crenças que sustenta a realidade que nos foi vendida. É como sacudir uma árvore que sustenta uma floresta inteira. Mas alguns
Aqueles que sentem que algo não está certo, já começaram a perceber. Eles, aqueles que se perguntam por que aquela taça traz mais tristeza do que alívio, estão despertando. Eles, aqueles que sentem uma estranha desconexão após a euforia, já estão ouvindo o sussurro da alma. E não é por acaso que aqueles que buscam o caminho espiritual, mais cedo ou mais tarde, se veem chamados a deixar esse véu para trás. Não por razões morais, mas por clareza. Não por restrição, mas por expansão. Porque a alma, para voar, precisa de leveza. E cada gota que acalma sua luz o distancia de suas asas. Os antigos sabiam que substâncias que alteram o espírito deveriam ser tratadas com reverência. Não eram para todos os dias. Não eram para todos os corpos. Não eram para todas as almas. E muito menos para serem comercializadas como doces. Eles não os temiam, mas também não os banalizavam. Sabiam que havia mundos além do visível e que algumas portas, uma vez abertas, não podiam ser fechadas sem deixar uma cicatriz. Se você está lendo isso e algo dentro de você se mexeu, não ignore. Não é medo, é sabedoria. É o seu espírito se lembrando do que já sabia. Que cada escolha tem uma vibração e que existem caminhos que o levam para longe do barulho do mundo e de volta ao silêncio da sua verdade. Talvez não seja o momento de abandonar tudo. Talvez não seja o momento de se tornar um asceta, mas pode ser o primeiro passo para ver as coisas de forma diferente, para questionar sem medo, para viver com um pouco mais de consciência, presença e intenção. Porque, no fundo, não se trata do álcool. Trata-se de você. O que você quer sentir, o que você quer lembrar e o que você está disposto a deixar para trás para voltar para casa. Ei, se você chegou até aqui, é porque este tópico realmente lhe interessa. Então lembre-se, o primeiro link na descrição tem muito mais conteúdo sobre metafísica que pode te ajudar ainda mais. Não perca. Capítulo: As rachaduras invisíveis. O perigo mais silencioso não chega com tempestades ou estrondos. Não se apresenta como um furacão que varre e revela sua fúria. Em vez disso, desliza suavemente, com a delicadeza de um suspiro, disfarçado de alívio, de abertura. Convida você a se sentir mais leve, mais próximo, mais corajoso. Empresta-lhe asas que você acredita serem suas e lhe proporciona um riso que parece brotar da alma. Mas enquanto você dança naquele momento fugaz, algo imperceptível se desenrola dentro de você. Os fios invisíveis que o sustentam, que ancoram sua essência à terra firme do seu ser, começam a ceder sem que você perceba. As barreiras que protegem sua intuição, aquela voz antiga e sábia que sussurra no silêncio, tornam-se frágeis, como vidro fino à beira de se estilhaçar. A força que guarda sua liberdade interior se dilui gota a gota, e a cada gole você se torna um pouco mais aberto ao que antes rejeitava sem hesitar. E aí reside o paradoxo. O bem-estar fugaz, a doce embriaguez que parece abrir portas, nada mais é do que uma miragem. Uma imitação do verdadeiro encontro que sua alma anseia. Nessa ilusão, você acredita estar se aproximando de si mesmo, se tornando mais autêntico, mais livre. Mas na realidade, você está se afastando um pouco mais do seu centro, daquele núcleo sagrado que sustenta sua identidade. Com o tempo, esse falso reflexo se torna sua nova sombra, uma máscara que você usa sem se lembrar de como era seu rosto original. Não é julgamento ou culpa, é simplesmente falta de consciência, a ausência de luz no caminho que você escolheu inconscientemente. Tradições antigas, com sua sabedoria tecida em silêncio e respeito, não eram puritanas nem rígidas. Elas guardavam um tesouro, a sua alma. Elas entendiam que o que estava em jogo não era apenas o corpo que você vê no espelho, mas aquela energia sutil que o conecta ao cosmos.
aquela dança invisível que o faz vibrar com a própria vida. Nós, por outro lado, só vemos as consequências visíveis: uma língua pesada, um equilíbrio instável, uma mente turva. Mas pouquíssimos param para contemplar o que acontece no reino invisível, naquele espaço sagrado onde reside seu campo energético, sua aura, sua luz interior. Você é mais do que ossos e pensamentos. Você é um rio de energia fluindo, recebendo e respondendo ao mundo a todo momento. E é nesse fluxo que a substância que você absorve age furtivamente, como um artesão desfiando lentamente o tecido que o envolve. Seu campo energético não é uma mera fantasia ou um conto místico. É a arquitetura viva da sua liberdade espiritual, o escudo que protege sua voz interior e o filtro que impede a entrada de energias estranhas. Quando esse escudo está forte, você se sente limpo, presente, em harmonia consigo mesmo e com tudo ao seu redor. Mas quando ele se rompe, a vulnerabilidade se torna uma hóspede silenciosa. Assim, cada copo se torna um golpe sutil. Não uma explosão, mas uma pequena facada que abre pequenas rachaduras. Essas fraturas são invisíveis, mas são reais. Sua aura se torna porosa, suas fronteiras se dissolvem e forças invisíveis começam a entrar onde antes estavam bloqueadas. Pensamentos estranhos, emoções aprisionadas, influências que se alimentam do isolamento e da desconexão. Tudo começa a se infiltrar no seu espaço sagrado. E como o processo é tão gradual, a maioria das pessoas nem percebe que está acontecendo. Um dos primeiros sinais é o silêncio crescente dentro de você, a voz da intuição se tornando tênue, quase inaudível. Aquela orientação que sempre esteve com você agora é um sussurro distante, perdido em meio a dúvidas e medos. Você começa a se questionar mais, a se sentir menos estável e a reagir com mais intensidade aos desafios. Sem perceber, essa desconexão se torna a norma, e você confunde essa névoa com sua verdadeira natureza. Mas não é. É a erosão da clareza disfarçada de personalidade. Esse dreno energético não afeta todas as suas partes igualmente. O centro da sua existência, o elo com a sobrevivência e o prazer terreno, fica superestimulado. Você se sente mais preso ao material, mais preso a desejos que antes dominava com facilidade. Ao mesmo tempo, a ponte que o conecta à sua consciência superior, a coroa invisível que abre a porta para o conhecimento superior, está desaparecendo, bloqueando o fluxo que lhe permitiu alçar voo para estados mais amplos de consciência. Assim, você se encontra vivo de corpo, mas ausente de alma. Esse é o preço que você paga pela ancoragem momentânea, uma falsa sensação de estabilidade em troca de clareza espiritual. E enquanto o mundo celebra essa desconexão como abertura, como sociabilidade, como liberdade, a verdade é que seus limites energéticos estão sendo desmantelados. Sim, você se torna mais aberto, mas não de uma forma que cure ou fortaleça. Você se abre como uma flor murcha que não sabe mais como se proteger das tempestades. Se você parou para olhar para dentro de si, talvez tenha sentido essas rachaduras invisíveis. Se você já ouviu esse sussurro abafado e quis dar-lhe voz, você está despertando. Porque a cura começa na consciência, e no despertar, nasce a força para resgatar a luz perdida. Este caminho não se trata de condenação ou renúncia sem sentido. Trata-se de aprender a dançar com suas próprias sombras, de redescobrir o equilíbrio que antes era seu direito. Porque lembrar quem você é a maior revolução que você pode empreender. E nessa revolução, cada passo conta. Cada momento em que você escolhe ouvir em vez de se calar, sentir em vez de evitar, é um ato de amor por si mesmo. Assim, aos poucos, as rachaduras se tornam pontes, as sombras se iluminam e a alma recupera sua voz. Você não compartilha momentos com amigos apenas quando ergue sua taça. Nesse instante, sem perceber,
você começa a absorver fragmentos do ambiente, emoções estranhas, vibrações que nunca foram destinadas à sua alma. Como um tecido invisível, seu ser começa a se entrelaçar com energias que não lhe pertencem, fardos que lentamente se alojam nos recantos mais profundos do seu ser. E quanto mais você permite que essa troca aconteça sem filtros, mais difícil se torna retornar ao seu centro. A meditação se torna um caminho nebuloso, os sonhos se tornam caóticos ou distantes, e a bússola interna, que guiava seu instinto, parece perdida em um mar de incertezas. Você luta para manter a calma porque a desconexão se tornou sua paisagem habitual. Às vezes, você começa a pensar que, para encontrar confiança, criatividade ou proximidade, precisa dessa substância. Mas isso é apenas uma ilusão sutil. O álcool não cria o que você deseja. Ele simplesmente silencia o ruído interior por um instante, dando-lhe um vislumbre fugaz da riqueza que já reside dentro de você. Mas esse silêncio é apenas a calmaria antes da tempestade que ele cria. Porque sob essa superfície surge outro murmúrio mais denso que enterra sua essência ainda mais profundamente. É por isso que muitas pessoas sentem, depois de uma noite aparentemente leve, um peso invisível na alma. Uma dispersão emocional que persiste mesmo sem ressaca física. Não é apenas fadiga ou desidratação. É a sutil desintegração do seu centro espiritual. Ao acordar, aquela sensação de vazio, de ausência, te atinge suavemente. E sem ter aprendido a identificar esse peso como sinal de dano energético, você busca na garrafa o remédio para uma doença que, na realidade, a própria garrafa criou. Assim começa um ciclo que se repete incansavelmente. Talvez você já tenha sentido que o álcool desbloqueava uma versão mais expressiva, mais viva e mais livre de si mesmo. Você não está errado, mas o que emerge não é o seu eu autêntico, é o recuo das suas defesas espirituais. Não é coragem, mas exposição. E, com o tempo, essa abertura vulnerável cobra seu preço. Manipular sua energia não requer sua consciência. Funciona sem permissão, assim como a gravidade não pergunta se você acredita nela para continuar atraindo. Não importa se você consegue ver sua luz interior ou se aceita ou não a existência de centros de energia. As leis vibracionais permanecem inalteradas. O álcool altera seu estado, não apenas quimicamente, mas também na vibração mais profunda do seu ser. E nessa frequência alterada, você se torna acessível a energias que antes estavam além do seu alcance. Aqui reside o segredo não revelado, o nível de vulnerabilidade sobre o qual você nunca foi avisado. Porque reconhecer essa verdade desafiaria um dos roteiros culturais mais poderosos e lucrativos já escritos. Aquele que proclama que o álcool é inofensivo, até mesmo essencial para viver plenamente. Mas quando você descobre o que acontece nos bastidores, não consegue mais ignorar. É aí que começa a verdadeira liberdade. Você não nasceu com esse desejo ardente por álcool. Você não veio ao mundo com uma necessidade profunda de anestesiar a alma ou buscar satisfação na bebida. Esse anseio foi cuidadosamente plantado em você, com anos de exposição constante, repetição sutil e reforços invisíveis das suas primeiras memórias. Lembre-se das cenas que moldaram sua relação com aquele líquido. Reuniões familiares, onde copos tilintavam, e o riso dos adultos enchia o ar, enquanto as crianças assistiam com os olhos arregalados. Os filmes em que heróis carismáticos seguravam copos de uísque para exibir poder e sofisticação. Os programas que uniam vitórias, duelos e comemorações com um brinde. Não foram momentos aleatórios, mas sim pequenas lições. Cada vez que o álcool era associado a prazer, status ou conforto, a semente do condicionamento era plantada um pouco mais profundamente. A programação não era explícita, mas persistente e silenciosa. Você aprendia que beber não era apenas aceitável, mas esperado. Recusar uma bebida em uma festa
parecia constrangedor. Abster-se completamente era visto como estranho, até mesmo antissocial. Este sistema não vende um produto, vende uma moeda cultural, um símbolo de liberdade, maturidade e conexão. E sua genialidade reside em sua imperceptibilidade, em como nunca parece uma imposição, mas sim uma escolha. Mas essa escolha foi escrita antes mesmo que você pudesse ler o mundo. Agências, estúdios e corporações investiram fortunas para aperfeiçoar esse roteiro. Eles conhecem a psicologia humana melhor do que muitos conhecem seus próprios corações. Eles sabem que não se conquista uma alma atacando-a de frente, mas seduzindo-a com ternura. Mostram imagens de beleza, risos, celebração e laços formados em taças entrelaçadas. Associam o álcool à alegria, ao desejo, à confiança e a um sentimento de pertencimento. Ligam-no a marcos, feriados e ritos de passagem. Com o tempo, a linha entre a experiência emocional genuína e o álcool fica tênue, um eco confuso onde a verdade se perde. Existem dois mundos que frequentemente se entrelaçam e se confundem, a ponto de a maioria das pessoas ser incapaz de distinguir um do outro. É por isso que tantas almas se sentem incapazes de desfrutar plenamente de uma celebração, um casamento ou mesmo uma simples refeição, sem a presença daquela substância da qual fizeram sua companheira inseparável. A conexão foi tecida com tanto cuidado que a própria alegria parece incompleta sem ela. O mecanismo invisível que sustenta essa crença cumpriu com maestria seu propósito, tornando o álcool uma extensão da nossa paisagem emocional. Bebemos para celebrar, para lamentar, para nos libertar, para escapar, para nos unir. Sempre há uma bebida adequada para cada estado de espírito, para cada momento da vida. Mas por trás dessa versatilidade emocional, esconde-se uma armadilha sutil e profunda. O álcool foi tecido na própria estrutura da nossa identidade. Além disso, a linguagem que usamos reflete essa conexão profunda. Frases como relaxar, desapegar ou tomar uma bebida para relaxar apresentam o álcool não como uma dificuldade, mas como a solução esperada. Elas normalizam a dependência, ao mesmo tempo que obscurecem a vulnerabilidade que ela realmente representa. A sociedade não condena você por usá-la como refúgio. Pelo contrário, ela a vende como um direito, como um merecido alívio do fardo da vida adulta. Mas o que ela não lhe diz é que esse alívio é passageiro e que o preço que você paga se acumula silenciosamente como gotas que erodem a pedra. Não se trata apenas de uma campanha de marketing, mas de uma batalha psicológica disfarçada de celebração e libertação. Quanto mais cedo essa programação começar, mais firmemente se consolidará. Mesmo antes de tomar o primeiro gole, você já estava sendo treinado para associar consumo à felicidade. Pense naquelas caixas de brinquedos felizes, nos desenhos animados que marcaram sua infância, nas imagens que inundaram seus sonhos antes que o mundo adulto lhe entregasse o copo. Quando você atingiu a idade legal para beber, a história já estava escrita bem no fundo de você, e levantar o copo parecia um ato natural e inevitável. Mas o mais perigoso dessa educação invisível é que ela se apresenta sob o disfarce de liberdade. O sistema lhe diz que beber é sua escolha, seu direito, sua expressão de independência. Mas que tipo de liberdade é essa que foi implantada antes mesmo de você entender o que estava escolhendo? A verdadeira liberdade nasce apenas da consciência. Sem ela, o que parece ser uma escolha é apenas obediência disfarçada de forma bem elaborada. É por isso que questionar o álcool cria desconforto. Não se trata apenas de desafiar um hábito, mas de desenterrar uma vida inteira de condicionamentos que lhe disseram quem ser, como sentir e como se conectar. Ao puxar esse fio, você percebe quão profunda tem sido a influência de forças que nunca priorizaram o seu bem-estar. Você entende que esse sistema
se alimenta da sua desconexão, da sua dependência e da perda gradual do seu brilho espiritual. E, uma vez que você perceba essa verdade, nunca mais poderá ignorá-la. Você começa a perceber como esse roteiro está em toda parte. Em comerciais que celebram o brinde, em filmes que glorificam o copo, em videoclipes que associam felicidade à bebida alcoólica, em costumes sociais que o convidam a sempre retornar à garrafa. Não porque você precise dela, mas porque eles precisam que você acredite que precisa dela. Enquanto você acreditar que o álcool é essencial para se sentir vivo, eles detêm um pedaço da sua soberania. Ao falar sobre os riscos do álcool, a maioria das pessoas menciona apenas vício, danos físicos, decisões erradas ou ressacas. Mas há um nível mais profundo, um reino quase proibido que poucos ousam explorar. O dano é espiritual. Cada vez que você bebe, não apenas diminui suas inibições, você também abre a barreira energética que protege sua essência. E quando essa barreira cai, não é só você que percebe. As antigas tradições do mundo sabiam que o campo energético humano não é apenas uma bolha pessoal, mas uma barreira que protege contra influências externas, forças que não lhe pertencem. Mas o álcool enfraquece essa barreira, criando aberturas que permitem a entrada de energias, pensamentos e entidades que não têm lugar na sua alma. Não se trata de contos ou superstições, mas de padrões consistentes descritos em sistemas esotéricos em todo o mundo. Do misticismo oriental às práticas ocultistas ocidentais, dos ritos xamânicos à filosofia hermética. Todos esses ensinamentos alertam para os perigos de entrar em estados alterados sem disciplina ou consciência espiritual. Em algumas culturas, essas intrusões são chamadas de espíritos obsessivos. Em outras, de lobos astrais, entidades parasitárias ou seres subnaturais. Os nomes variam, mas o padrão é consistente. Inteligências não físicas que se alimentam do caos, da desconexão e da consciência enfraquecida. O álcool, por natureza, faz de você um alvo fácil. Quando seu campo se fragmenta e sua frequência vibracional diminui, você deixa de emitir a energia coerente de um ser alinhado. Em vez disso, você transmite confusão, instabilidade e vulnerabilidade emocional. Assim como os predadores, no reino animal procuram os mais fracos, neste mundo invisível, forças ancestrais e sombras procuram as rachaduras para se infiltrar em seu ser. Capítulo: Visitantes do véu. Há forças invisíveis atraídas por esse fragmento de você que permanece desprotegido, exposto na vulnerabilidade da sua energia. Talvez essa ideia pareça estranha, distante, como um sussurro de outro tempo ou um eco de antigas superstições. Mas pare um instante e observe alguém que perdeu o controle após uma noite de excessos. Esse ser que parece vazio, cujos olhos não refletem mais a própria luz, mas sim um abismo sem fundo. Esse desapego, essa desconexão que nem ele mesmo reconhece, não é resultado apenas do álcool em seu corpo. É uma dissociação espiritual. A luz interior que o habitava se apaga, e nesse silêncio, algo mais toma seu lugar. Algo que nem sempre se mostra com força ou estrondo, mas que deixa uma marca indelével que a biologia sozinha não consegue explicar. Essas presenças nem sempre se manifestam como possessões dramáticas ou explosões visíveis. Muitas vezes, espreitam nas sombras, infiltrando-se como pensamentos repetitivos, desejos incontroláveis, instabilidade emocional ou padrões autodestrutivos. Você acha que a necessidade de beber novamente é apenas hábito ou fraqueza? Mas e se aquela voz, sussurrando em sua consciência, não for sua, mas o eco de uma energia que se alimenta da sua desconexão? Imagine por um momento que o ciclo do vício,
não é sustentado apenas pela química do seu corpo, mas sim impulsionado por forças que prosperam mantendo você vulnerável, impotente diante do mundo e de si mesmo. Esse segredo nunca foi revelado, porque aceitá-lo quebraria o véu da ilusão que encobre o verdadeiro custo do consumo irracional de álcool. Em vez disso, tais ideias são ridicularizadas, rotuladas como fantasias ou resquícios arcaicos de uma espiritualidade ingênua. Mas os antigos compartilharam esses avisos não por ignorância, mas porque compreendiam profundamente como os múltiplos níveis da realidade se entrelaçam. Eles sabiam que ao alterar seu estado sem intenção, preparação ou proteção, você não apenas brinca com sua mente, mas também abre portais que não sabe como fechar. E a tragédia é que a maioria das pessoas nem acredita que esses portais existam. Desde cedo, você foi ensinado que o álcool afeta apenas seu humor, sua coordenação motora e seu comportamento social. Nunca lhe foi dito sobre a estrutura energética que sustenta sua consciência desperta. Aquele campo invisível que é sua primeira linha de defesa contra forças que você não consegue ver. Então, você caminha pela vida sem perceber, baixando a guarda a cada gole, rindo, compartilhando, enquanto forças silenciosas se ancoram em sua vulnerabilidade. Com o tempo, essas presenças não vêm e vão como uma ressaca passageira. Elas se inserem em seus padrões, moldam seus desejos, alimentam seus medos e incentivam comportamentos que mantêm sua vibração baixa. Você começa a desejar o que o enfraquece sem entender o porquê. Você se torna um canal não para o seu eu superior, mas para ciclos de confusão, dependência e erosão espiritual. E como a cultura celebra sua participação, você raramente questiona essa verdade. Você acaba confundindo essa voz de desconexão com o seu próprio diálogo interior. Não estou dizendo isso para incutir medo, mas para mostrar o que você nunca foi ensinado a ver. Porque quando você entende o que está acontecendo sob a superfície, você pode começar a recuperar a autoridade sobre o seu próprio campo energético. Você pode fechar essas rachaduras, curar as fraturas e fortalecer a integridade da sua luz interior. Mas tudo começa com a conscientização. Reconhecer o quanto você foi condicionado a aceitar como inofensivo e o quanto está acontecendo além dos seus sentidos físicos. O primeiro passo é ver a armadilha como ela realmente é. O poder que o álcool exerce sobre sua vida não vem da dor. É isso que o torna tão enganoso. Ele não vem acompanhado de ameaças ou medo. Ele vem envolto em conforto, risos, alívio. Ele oferece uma fuga fugaz do peso dos seus pensamentos, das vozes que sussurram dúvidas, medos e feridas que você ainda não curou. Nesse silêncio temporário, você pensa ter encontrado a liberdade. Você confunde a ausência de tensão com a verdadeira conexão. Mas o que você vivencia não é liberdade, mas supressão. O entorpecimento das mensagens que sua alma tenta lhe enviar. Vivemos em uma cultura que nos ensina desde a infância a evitar o desconforto. A dor é algo a ser administrado, não explorado. A tensão emocional é um obstáculo, não um professor. A vulnerabilidade é vista como fraqueza, não como um convite à cura. É por isso que, quando encontramos algo que amortece esse ruído interno quase instantaneamente, nos agarramos a ele como a uma tábua de salvação. E o álcool se encaixa facilmente nesse papel. Ele silencia o que você não quer sentir e lhe dá uma sensação momentânea de alívio. Mas esse alívio tem um preço oculto. A desconexão aumenta um pouco mais cada vez que você cede à tentação. O que a maioria das pessoas realmente procura em cada bebida não é o álcool em si, mas um vislumbre do seu eu mais livre. Aquela versão de você que consegue falar sem medo, dançar sem julgamentos e rir sem reservas. Existe dentro de cada alma uma versão pura de si mesma, que não é paralisada pelo medo, nem consumida pela dúvida, que não se esconde atrás da vergonha
nem se entrincheira no auto-julgamento. Essa presença autêntica, radiante e livre, não nasce nem morre no efeito efêmero de uma bebida alcoólica ou de um ritual externo. No entanto, o mundo nos ensinou a acreditar que esse vislumbre da verdade só pode ser alcançado rompendo as barreiras que tão meticulosamente erguemos ao nosso redor. Assim, o véu líquido da bebida age como um ilusionista, convencendo-nos de que nele reside a chave para nos sentirmos completos, para acreditarmos que sem ele somos fragmentos incompletos, seres que precisam de um refúgio externo para descobrir nossa essência. Não é a substância que cria essa centelha. É a mentira que sussurra que somente através de seu abraço podemos tocar essa verdade oculta. O destino cruel dessa falsa liberdade é que essa versão liberada nunca esteve verdadeiramente trancada atrás do copo de uma xícara. Ela sempre residiu profundamente em nós, sob camadas invisíveis de feridas não cicatrizadas e medos herdados, esperando pacientemente para ser reconhecida. Mas, como o caminho para o autoconhecimento pode ser acidentado e sombrio, o atalho para a fuga parece mais tentador. Nós nos apegamos a ele, repetidamente, reforçando a falsa crença de que o acesso ao nosso verdadeiro eu depende de estímulos externos. É aqui que a ilusão se aperta como um laço silencioso. Bebemos para nos sentirmos conectados, com os outros, com a vida, com nós mesmos. Mas, paradoxalmente, o que se abre é uma lacuna que nos separa da presença autêntica. A verdadeira conexão nasce da vulnerabilidade genuína, da plena consciência do momento, da entrega desmascarada. A bebida desloca essa entrega, substituindo a coragem por uma confiança emprestada, uma aparência que obscurece a profundidade do sentimento. Achamos que estamos nos aproximando dos outros, mas na realidade estamos baixando nossas defesas. Nos expomos não apenas em corpo e mente, mas também no reino invisível do espírito. Os relacionamentos forjados nesse estado são castelos de areia, belos e frágeis, destinados a desaparecer quando a clareza retorna e a euforia se esvai. A cada bebida que buscamos escapar da verdade, nossa capacidade de nos conectarmos sem artifícios enfraquece. Nosso sistema nervoso é programado para associar alívio à intoxicação. Nossa identidade social é moldada em torno da persona que emerge sob a influência do álcool. Assim, passamos a acreditar que a versão de nós mesmos que surge na sobriedade é menos charmosa, menos amável. Desconfiamos de nossa presença limpa e genuína, alimentando um ciclo que se auto-perpetua. Mas aqui está na verdade que poucos querem ouvir. A inquietação interior que o álcool tenta silenciar não é nossa inimiga. É um farol na tempestade, um mensageiro que aponta para as partes de nós que anseiam por cura. Ansiedade, medo e tensão emocional não são obstáculos a serem reprimidos, mas caminhos que nos guiam em direção à integração e à plenitude. Cada gole que tomamos para silenciar esses sinais atrasa nosso crescimento. Afastamos o desconforto, mas nunca nos libertamos de sua raiz. Assim, as feridas se aprofundam e o peso que carregamos nos força a buscar novamente aquele alívio momentâneo, aprisionando-nos em uma espiral de dependência que corrói a alma. É por isso que, depois de uma noite de aparente alegria, muitas pessoas acordam com um vazio inexplicável. Não é apenas a ressaca física, mas o eco de uma parte de si mesmas que foi silenciada. O alívio fácil se transforma em um afastamento da presença, uma substituição da integração pela supressão, e essa dissonância se acumula até se tornar um sussurro persistente. Algo não está certo. Esse ciclo sustenta o sistema que nos vende a ilusão. Ele nos faz perseguir uma versão de nós mesmos que nunca alcançaremos plenamente, porque fomos condicionados a acreditar que precisamos de álcool para chegar lá. Mas a verdade é simples e poderosa.
Não precisamos de nenhuma substância para sermos completos. O que precisamos é de coragem para conviver com o nosso desconforto, encarar as nossas sombras e abraçar a nossa vulnerabilidade sem tentar entorpecê-la. Lá, nessa terra de sinceridade e aceitação, reside a verdadeira conexão. Lá, o eu autêntico aguarda, não no fundo de um copo, mas no espaço que a sociedade nos ensinou a evitar. Em tradições espirituais que atravessaram o tempo e a memória, encontramos alertas claros sobre estados alterados. Em nossa era, esses ensinamentos foram diluídos, reinterpretados ou deixados de lado, restando apenas fragmentos descontextualizados. Mas esses alertas não nasceram do medo ou do controle, mas de uma sabedoria profunda que compreendia como essas alterações impactam a consciência, a energia e a integridade do espírito. No caminho do Buda, evitar intoxicantes é um preceito sagrado, não porque beber nos torne indignos, mas porque obscurece a clareza. E essa clareza é a base da libertação. O caminho exige presença, intenção pura e uma mente clara. Quando introduzimos o que embota essa clareza, abrimos a porta para o sofrimento, a confusão e a desconexão, distanciando-nos do despertar. Do Tao, a harmonia e o fluxo natural do universo exigem equilíbrio e serenidade interior. Mover-se em harmonia com o Tao é fluir graciosamente, numa dança sem esforço. O álcool, por outro lado, arrasta você para extremos artificiais, altos e baixos forçados, interrompendo o ritmo delicado que sustenta a vida. Assim, em cada gota reside uma escolha profunda: continuar na ilusão de uma conexão emprestada ou despertar para o encontro com a essência que nunca partiu, esperando pacientemente no silêncio do ser. No vasto caminho da vida, cada alma carrega consigo um farol interior, uma bússola sutil que guia com delicadeza e segurança em meio ao caos aparente. Essa luz interior, chamada sabedoria ancestral ou intuição, é o canal que permite que a existência flua graciosamente, sem contratempos ou confusão. Mas quando esse fio se rompe, quando a conexão com a essência mais profunda se dissolve, o mundo se torna um mar tempestuoso e a mente, uma tempestade sem direção. Nas tradições mais antigas, seja no silêncio contemplativo do misticismo cristão ou nos ensinamentos sussurrados dos sábios do deserto, a vigilância sobre o coração e a mente tem sido um chamado constante. Santo Agostinho falava da embriaguez não apenas como um excesso de bebida, mas como um abandono de si mesmo. Uma entrega não ao mistério divino, mas à fuga que separa da alma. O Novo Testamento nos convida à sobriedade espiritual não por culpa ou punição, mas porque o embotamento dos sentidos abre a porta para a fragilidade do espírito. Na visão profunda do Islã, o vinho e todas as bebidas intoxicantes são proibidos não apenas como um mandamento, mas como um escudo protetor. A alma, esse delicado recipiente confiado pelo divino, merece clareza e pureza. Intoxicar-se é transgredir essa confiança, obscurecer a clareza de que o espírito precisa para dançar em harmonia com o universo. No sufismo, o caminho da união e da presença absoluta, qualquer névoa que obscureça a consciência torna-se um obstáculo que nos separa do sagrado. Os antigos alquimistas, guardiões de segredos ancestrais, viam na destilação uma metáfora poderosa: a capacidade de extrair a essência mais pura. No entanto, conheciam o perigo latente nesse processo. A mesma alquimia que eleva a consciência pode, em mãos inexperientes, dissolvê-la em confusão. Intenção e disciplina são o fogo invisível que sustenta a verdadeira transformação. Sem elas, o que se obtém é apenas uma miragem, uma sombra que apaga a luz interior. Mas, no turbilhão dos tempos modernos,
Escolhemos apenas os símbolos mais sedutores. Vinho em casamentos, taças erguidas em celebrações, a aura festiva de Dionísio. Esquecemos o significado mais profundo que dava a esses ritos sua importância. E transformamos o sagrado em mero entretenimento, o transcendental em entretenimento vazio. O que antes era uma porta de entrada para a expansão da alma foi transformado em um véu de entorpecimento espiritual. A cultura contemporânea nos vende uma ilusão brilhante. Beber é viver plenamente, libertar-se, conectar-se com a essência do mundo e dos outros. Mas vozes antigas nos alertam sabiamente. A clareza é a armadura da alma. A presença consciente é o escudo que nos protege da fome invisível, buscada pelas forças que se alimentam da nossa desconexão. Estar presente é ser soberano, rei ou rainha do próprio reino interior, invulnerável às tempestades invisíveis que espreitam na escuridão. Mas quando essa luz se apaga, mesmo que por um instante, nos tornamos terreno frágil, permeável, fértil para aquilo que não vemos nem compreendemos plenamente. O caminho espiritual nunca foi um caminho de privação, mas sim uma dança de ressonância. Um convite para elevar nossa frequência interior e permanecer conectado à verdade mais profunda, ao propósito divino que pulsa em cada batida do coração. Vinho ou bebida alcoólica não são inimigos em si, mas agentes que diminuem nossa vibração, obscurecendo o canal para nossa voz interior. Pode não ser perceptível após um único copo, ou mesmo após anos de consumo regular. Mas a alma sente essa perda sutil. A intuição se turva, a confiança no próprio espírito se esvai e a necessidade de estímulos externos para acalmar o ruído interior cresce. Essa erosão que ocorre sob a superfície é invisível, mas é vivenciada como uma sombra que cresce no silêncio do próprio ser. O que torna o álcool tão eficaz como sedativo espiritual é o seu disfarce. Não parece privação, mas sim alívio. Parece libertador, quando na verdade aliena. Ele nos dá a fantasia de conexão, enquanto lentamente abre um abismo entre nós e nossa verdadeira fonte. A sociedade celebra esse ritual de entorpecimento porque é um espelho no qual todos nós refletimos nossas próprias lutas, e fica mais difícil questioná-las. Aprendemos aí a ignorar esses pequenos sinais de desconexão, a anular o sussurro da intuição, a aceitar a névoa como parte da normalidade. Mas os avisos nunca estiveram ocultos. Sempre estiveram lá, nas vozes dos mestres, nos ecos dos místicos e no legado dos sábios. Eles nos lembram que a clareza é um tesouro precioso demais para ser menosprezado, que uma vez perdida, mesmo que por um instante, ela nos convida a enfrentar consequências que nem sempre podem ser desfeitas. E aqui estamos nós, neste mundo moderno, onde o álcool é celebrado na agitação da noite, enquanto a clareza espiritual se esvai, gota a gota, no silêncio do que não vemos, nas profundezas do que esquecemos. Capítulo da chama que retorna. Há boas notícias que não chegam embrulhadas em fogos de artifício ou palavras bombásticas, mas no sussurro íntimo da alma. Tudo o que foi quebrado pode ser consertado. Nada na dança do universo é estático. A energia não conhece estagnação. Ela se transforma, responde e se recalibra. Como um rio que, após bater nas rochas, reencontra seu curso. Também o espírito pode recuperar sua harmonia. A ferida aberta pelo esquecimento, pela busca de alívio efêmero e pelo silêncio imposto, não é permanente. A chama que parecia extinta não morreu, apenas dorme. Mas despertá-la exige mais do que se abster do veneno que a embalou. Exige retornar. Retornar não ao lugar externo que você habitou, mas ao templo esquecido que é o seu próprio ser. O retorno não se alcança pela força ou pela disciplina repressiva, mas pela permissão sagrada que a rendição proporciona.
A verdadeira presença não é uma armadura, mas uma pele. Para se habitar novamente, você precisa primeiro ousar sentir. Sentir as partes de si que você silenciou por anos, aquelas que pareciam muito barulhentas, desconfortáveis ou perigosas. Sim, no início, o reencontro dói. O desconforto surge como um eco que você tentou silenciar por muito tempo. As emoções retornam como velhos conhecidos com os quais você evitava contato visual. Mas desta vez você não foge, desta vez você fica. Não porque você é forte, mas porque entende que o verdadeiro poder nasce da vulnerabilidade. Cada emoção que você resiste bravamente revela uma verdade. Cada fragmento de si mesmo que você ousa ouvir, sem julgamento, sem rejeição, retorna ao lugar de onde nunca deveria ter sido exilado. O que você antes percebia como fraqueza se torna sua bússola. O que você antes rejeitava agora o guia. E então, sem pressa, seu campo invisível, aquele espaço energético que o cerca e protege, começa a selar suas rachaduras. As fissuras causadas pela desconexão e pela evitação começam a cicatrizar como feridas que finalmente estão sendo tratadas. Não é um processo rápido nem espetacular, mas é sagrado. Nesse processo, a meditação se revela como um portal, não porque lhe concede paz celestial instantaneamente, mas porque o coloca em contato consigo mesmo, com seus pensamentos mais desconfortáveis, com seus desejos mais reprimidos. Ela o ensina a respirar, não a fugir do mundo, mas a habitá-lo com presença. Entre cada inspiração e expiração, você aprende a observar em vez de reagir, a ser em vez de fugir. E a respiração, essa humilde mensageira da vida, torna-se remédio. A respiração consciente acaricia as fibras tensas do seu corpo como um rio que lava, que liberta. Onde antes você buscava uma bebida para aliviar a dor, agora encontra alívio no simples ato de respirar. E o corpo, sentindo-se seguro, começa a desmantelar a armadura que o mantinha alerta. Mas você não está sozinho nesta jornada. Seu campo energético, antes uma porta aberta para influências externas, também responde ao toque amoroso de outras mãos e outros conhecimentos. Há aqueles que trabalham com som, com luz, com as vibrações invisíveis que ressoam com a sua essência. Não se trata de atos esotéricos sem sentido, mas de intervenções sutis que reordenam a sua harmonia. O corpo também tem memória, e o movimento permite que ele se lembre de sua linguagem esquecida. A prática de yoga, mais do que uma série de posturas, é um reencontro entre o físico e o espiritual. É o fio de ouro que costura a alma ao corpo, a respiração à carne. E nessa comunhão, você redescobre que a verdadeira flexibilidade não reside nos seus músculos, mas na sua capacidade de acolher o que emerge sem rejeitá-lo. A terra, a mãe silenciosa, é outra aliada fiel. Mergulhar em uma floresta, caminhar à beira do oceano, contemplar o céu sem fazer nada. Tudo isso restaura sua frequência natural. A natureza não exige que você haja ou se justifique. Em sua presença, você é suficiente. Sem máscaras, sem papéis. Apenas você em sua versão mais autêntica. E por trás de todo esse renascimento, reside um elemento silencioso, mas decisivo: a intenção. A força de vontade, não como uma imposição, mas como uma semente. Quando você declara de coração que deseja se curar, o universo inteiro conspira para apoiá-lo. Os sinais começam a aparecer. As pessoas certas chegam. Portas se abrem. Não se trata de buscar a perfeição ou se culpar pelo passado. O crescimento não nasce da culpa, mas da compreensão. Você entregou seu poder a algo que nunca foi pensado para sustentá-lo, mas agora você escolhe recuperá-lo. Cada momento em que você escolhe estar presente, cada vez que se senta para meditar, cada respiração consciente, cada ato de silêncio,
É mais um bloco de construção na reconstrução do seu templo interior. E um dia, sem saber como ou quando, você descobre que não precisa mais procurar lá fora o que sempre viveu dentro de você. A alegria não se esconde numa garrafa. A paz não se compra, se cultiva. O amor próprio não se bebe, se desperta. A verdadeira liberdade não é a ausência de dor. É a capacidade de passar por ela sem fugir, de sentir sem ficar preso, de olhar para o seu reflexo na água e não tremer. Porque você entende, finalmente, que sempre foi o suficiente, que a fonte da sua luz nunca se apagou. Ela estava apenas esperando você retornar. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Mesmo quando as velhas sombras dos seus hábitos o chamam com vozes familiares, mesmo quando os confortos de ontem lhe sussurram para fugir, você escolhe ficar. Não por punição, não por obrigação, mas porque você se lembrou de uma liberdade que nunca pode ser comprada ou vendida, a liberdade de ser você sem anestesia. O que você um dia buscou no copo não foi fraqueza. Foi um grito silencioso da sua alma. Uma prece disfarçada de busca. Você não era um ser quebrado. Era alguém perdido em um mundo que celebra a evasão e ridiculariza a presença. O que você buscou no fundo do copo não foi o esquecimento, mas um retorno. E agora, finalmente, você está aprendendo a atender ao chamado sem se embalar na tentativa. Esta jornada que você está empreendendo não é apenas uma cura pessoal, é um renascimento. Porque quando os véus são levantados, quando os sentidos se aguçam e a consciência desperta, você começa a ver o que antes passava despercebido. Você descobre que muitos vivem presos em gaiolas invisíveis, não por falta de força, mas porque foram treinados para isso desde o primeiro suspiro. Você percebe que a cultura ao seu redor não o empurra para dentro, mas para fora, em direção a 1000 miragens que prometem alívio, mas roubam sua presença. Não é apenas a bebida que o entorpece, é a tela constante, o barulho perpétuo, o dever disfarçado de sucesso, a comparação disfarçada de motivação. E então, você começa a entender como é raro encontrar alguém verdadeiramente desperto, alguém que habita seu corpo, mente e espírito com honestidade nua e crua. Mas você não está sozinho. Sem fazer muito barulho, existem outros como você. Almas se desfazendo de suas velhas vestes. Homens e mulheres abandonando o artifício para recuperar a clareza. Estão se afastando de substâncias, padrões e pensamentos herdados que não lhes pertencem mais. E cada um deles, com seu despertar, tece uma nova teia no campo invisível da humanidade. Porque clareza é contagiante. Quando alguém ousa ser autêntico, não a partir do ego, mas da quietude, abre portas para que outros também sejam autênticos. Esse despertar não exige perfeição, não exige castidade espiritual ou a abolição do prazer. Exige apenas uma verdade. Olhar para si mesmo sem fugir. Permanecer quando tudo dentro de você quer escapar. Reconhecer humildemente que, às vezes, em vez de viver, você tem sobrevivido, mas não mais. O único caminho para a sua verdade é aquele que atravessa tudo o que você antes evitava olhar. E, ao fazer isso, o que parecia insuportável começa a se revelar um guia. Sua intuição, aquela bússola adormecida, começa a falar. O ruído se dissipa. A névoa mental que antes o envolvia começa a evaporar. Você sente quando algo não ressoa com você. Percebe quando um olhar mente. Reconhece quando uma situação não honra sua alma. E não duvida mais tanto de si mesmo. Não porque se tornou infalível, mas porque parou de trair o próprio coração para agradar a coisas externas. Seu campo energético se fortalece. A soberania retorna.
E com ela, um novo tipo de confiança toma conta de você. Não o tipo que exige aplausos ou certeza externa, mas uma certeza serena que dispensa testemunhas. Você está inteiro. Você está desperto. Você está aqui. E essa presença por si só, essa coerência por si só, torna-se magnética. As pessoas percebem isso, mesmo que não consigam expressar em palavras. Alguns se sentirão inspirados, outros desconfortáveis. Mas ninguém ficará indiferente, porque há algo poderoso em um ser humano que não precisa mais de permissão para existir. O sistema, aquela rede invisível que prospera com a sua distração, treme diante desse tipo de clareza, porque alguém que está desperto não consome sem pensar, não obedece sem questionar, não segue sem pensar. Ele quebra moldes, ele questiona, ele cria. É por isso que a fuga é celebrada e a lucidez ridicularizada. Porque um ser entorpecido é mais fácil de guiar do que um inflamado por dentro. Mas você não pertence mais a essa lógica. Você cruzou um limiar. Você escolheu retornar a si mesmo, mesmo que isso significasse dizer adeus àqueles que não estão prontos para fazer o mesmo. E se você alguma vez duvidar, se uma noite o vazio tentar se vestir de nostalgia, lembre-se disto. Você não está caminhando sozinho. Há uma maré silenciosa de almas que também já disseram o suficiente, que não querem mais trocar sua essência por um momento de alívio, que preferem a vertigem da consciência ao consolo ilusório da fuga. Cada passo em direção à sua verdade inspira outro. Cada silêncio consciente é uma rebelião luminosa. Cada vez que você escolhe a clareza, em vez do entorpecimento, o tecido invisível do mundo se move um pouco mais. E você faz parte dessa revolução silenciosa. Uma revolução que não precisa de faixas, mas sim de presença. Uma revolução que não exige gritos, mas sim coragem para ficar quando tudo grita fuja. Uma revolução que não busca derrubar sistemas externos, mas conquistar o império interno. E quando você finalmente experimenta essa liberdade radical de ser você mesmo sem disfarces ou substâncias, todo o resto desaparece. Você não anseia mais pelas pretensões de conexão, porque você encontrou o seu verdadeiro eu. E essa verdade, uma vez descoberta, jamais poderá ser esquecida. Capítulo do Espelho. Transparente. O despertar silencioso. O despertar não é uma escolha que será celebrada por multidões ou recompensada com aplausos. Não haverá fogos de artifício, nem mãos para sustentá-lo em seus primeiros passos. Talvez nem mesmo palavras de encorajamento. Porque a alma que escolhe enxergar com clareza começa, inevitavelmente, a caminhar sozinha. Amigos podem não entender. Alguns círculos sociais se dissiparão como névoa ao sol. Haverá momentos de dúvida, momentos em que o eco dos seus velhos hábitos sussurrará para você retornar. Mas cada vez que você escolhe ficar consigo mesmo, mesmo em meio ao desconforto, sua energia se fortalece. Cada vez que você decide não fugir, mas permanecer com suas emoções nuas, você recupera um fragmento da sua luz. Com o tempo, você descobre que o que antes o assustava não era uma ameaça, mas uma chave. Aquilo que o incomodava nunca veio para destruí-lo. Veio para trazê-lo de volta para casa. A versão de si mesmo que você procurava no fundo de um copo, no riso forçado das festas, nos abraços frios da aprovação social, nunca se perdeu. Estava lá, silenciosa, sob o barulho do mundo, esperando. Esperando que você se cansasse de buscar externamente o que sempre vivera em seu coração. Não era um ideal distante ou um estado impossível. Era a sua natureza mais pura. Aquela que você conhecia antes que o mundo lhe ensinasse que você não era o suficiente. O sistema que sustenta essa realidade não foi projetado para ajudar você a encontrar sua essência. Pelo contrário, ele prospera quando você está desconectado. Um ser humano presente, alinhado com sua verdade, não pode ser manipulado.
Ele não se apega a verdades pré-fabricadas, não precisa de distrações caras, não anestesia suas emoções, porque sabe que é aí que está a bússola. E essa soberania é desconfortável. Quando você vive da presença, começa a ver as coisas de forma diferente. Você percebe quantas das suas decisões foram guiadas por um anseio, por algo que nunca foi externo. Álcool, máscaras sociais, prazeres fugazes, não eram a fonte. Eram parênteses na fuga, pausas artificiais no murmúrio do seu próprio abandono. A verdadeira paz não nasce daquilo que te entorpece. Ela nasce da integração, de olhar seus medos nos olhos sem fugir, de sentir suas emoções sem sufocá-las, de confiar em si mesmo o suficiente para ficar, mesmo quando tudo dentro de você pede para você escapar. O maravilhoso do despertar é que ele não exige que você seja perfeito. Você não precisa ter todas as respostas, curar todas as feridas ou superar todos os medos. Você só precisa estar disposto. Estar presente, ser honesto consigo mesmo, a cada respiração, a cada batida do coração. E nessa honestidade, velhos padrões perdem o controle. Eles não controlam mais você como antes. Entre o impulso e a reação, nasce um espaço. E nesse espaço, nasce a sua liberdade. Aquilo que você antes buscava avidamente, em estados alterados, começa a emergir naturalmente. Você ri sem precisar de artifícios. Você se conecta com a alma, não com a urgência de se encaixar. Você caminha com uma confiança que dispensa validação, porque não há mais ninguém dentro de você que duvide do seu valor. Seus relacionamentos são transformados. Eles não são mais baseados em inibições enfraquecidas ou euforia passageira. Eles são construídos sobre a verdade. E isso é ouro. E a coisa mais sagrada sobre esse caminho é que você se lembra. Não há neblina, não há lacunas, não há ressaca espiritual. Cada palavra dita, cada olhar compartilhado, cada momento vivido permanece com você. Porque você não precisa alugar sua alegria, pedir sua coragem emprestada ou comprar paz pronta. Você se torna a fonte. Você é você. E ninguém pode tirar isso de você. Esse tipo de liberdade não é ensinado em anúncios ou promovido em outdoors. Não tem slogan ou marketing. Não pode ser vendido. Só pode ser vivido. E ao vivê-lo, você se torna um espelho. Sua própria presença convida os outros a se perguntarem se talvez, apenas talvez, exista outro caminho. Sua clareza desperta a curiosidade daqueles que ainda dormem. Sua energia serena desmantela as máscaras daqueles que secretamente anseiam por autenticidade. Seu despertar deixa de ser uma vitória pessoal e se torna uma revolução silenciosa. Uma que não precisa gritar. Uma que não se impõe. Uma que se mantém sozinha com o poder da verdade. Sim, haverá dias em que o velho te tentará, dias em que a promessa de alívio rápido vai te seduzir. Mas cada vez que você escolhe ficar, cada vez que escolhe não fugir, você se fortalece. A ilusão perde o poder. A máscara se rompe. Você nunca se quebrou. Você não foi fraco por buscar alívio. Você estava apenas seguindo um roteiro que lhe foi dado antes de aprender a escrever o seu próprio. Mas agora você viu a peça de fora. E você não pode desver o que já entendeu. E com essa compreensão, vem uma responsabilidade sagrada. Escolher conscientemente. Honrar sua energia. Cuidar do seu campo. Retornar, repetidamente, à sua clareza inata. Aquela que é sua herança espiritual desde o nascimento. A verdadeira liberdade, aquela que o mundo raramente menciona, não é a liberdade de fazer o que quiser, quando quiser. É a liberdade de ser quem você realmente é, sem filtros, sem máscaras, sem atalhos. É a liberdade de não precisar mais escapar, de habitar sua carne com dignidade, de confiar tanto na sua luz
a ponto de não pedir mais permissão para brilhar. E quando você escolhe essa luz, sem precisar convencer ninguém, sem proclamações, algo no mundo muda. Talvez a mudança seja invisível. Talvez não haja testemunhas, mas a energia se move. O campo coletivo se reajusta, porque a alma de quem desperta, desperta os outros, mesmo que eles não saibam por quê. É assim que a verdadeira revolução começa. Não com gritos, com presença. Ao cruzar o limiar do despertar, muitos esperam encontrar uma celebração, como alguém retornando de uma grande batalha esperando aplausos. Mas não há tambores, nem rosas no chão. Há silêncio. Um silêncio denso e antigo que envolve tudo. Porque o verdadeiro retorno não é para o mundo, mas para si mesmo. E essa jornada, a mais sagrada de todas, começa com uma rendição silenciosa. Quando você escolhe olhar para dentro, quando decide sentar-se com sua alma sem distrações, descobre que o barulho não vinha de fora. O barulho vinha das camadas que você construiu para evitar sentir. Cada risada falsa, cada aprovação almejada, cada brinde erguido como uma tocha, era uma maneira elegante de dizer: não quero me ouvir. Mas chega um momento, pequeno e luminoso, em que você se cansa de fugir. Talvez seja depois de uma noite vazia, ou de uma conversa sem alma, ou de ver seus próprios olhos opacos e refletidos. E nesse momento, que não tem nome, mas tem um destino, você escolhe parar. E esse é o verdadeiro milagre. Não espere que eles entendam. Alguns olharão para você com desconfiança, como se você tivesse traído algo que nunca foi seu. Outros se afastarão com passos gentis, como se temessem que a mudança seja contagiosa. Mas você não os culpa. Porque agora você sabe que cada um caminha no seu próprio ritmo e que a clareza não é imposta, ela é revelada. Sua tarefa não é convencer, é incorporar. Não é explicar, é irradiar. E assim você começa a descobrir que o seu jardim interior, aquele que você deu por perdido, ainda floresce. Sob as ervas daninhas de velhos padrões, sob a seca de dias sem alma, sob as pétalas murchas da fuga, a raiz ainda pulsa. Seu corpo, antes um campo de batalha, se torna um santuário. Você não precisa mais anestesiá-lo. Você aprende a ouvi-lo. Cada pontada, cada tremor, cada lágrima, sem motivo aparente. São cartas da alma. A dor não é mais um castigo, é um mensageiro. O desconforto, aquele velho inimigo, agora é nossa bússola. E o que antes era necessário para você se sentir suficiente, começa a perder o poder. Porque você percebe que a coragem nunca esteve no que você bebia, nem nas festas das quais você não se lembrava direito, nem nos olhares de aprovação. A coragem está na quietude, no riso que nasce sem razão, no abraço dado sem máscaras, na noite em que você dorme em paz. O mundo não te ensinou isso. Pelo contrário, ele te vendeu versões embaladas da liberdade. O tipo que você compra, o tipo que você bebe, o tipo que você compartilha nas redes sociais. Mas a verdadeira liberdade não precisa de palco. Ela reside no invisível, na maneira como você respira, na maneira como você diz não, na coragem de não fugir quando sua alma te chama para o centro. E a partir desse centro, você começa a se lembrar. Não como alguém que repete uma história, mas como alguém que acorda no meio de uma floresta e reconhece o caminho sem precisar de um mapa. Você se lembra de que seu riso era mais livre quando criança, que seu corpo sabia se mover sem vergonha, que sua intuição era tão afiada quanto a borda de uma lua nova, e que toda essa sabedoria ainda está lá, não morta, não perdida, adormecida como um leão esperando sua permissão para rugir. Esse rugido não assusta, ele liberta. Você começa a falar consigo mesmo com ternura, a sentar-se consigo mesmo como com um velho amigo, a perdoar-se, não por culpa, mas por compreensão, a honrar cada passo que o trouxe até aqui, mesmo os que o machucaram. Porque todos eles
foram necessários. E então o inesperado acontece. O sagrado se torna cotidiano. Caminhar na chuva sem guarda-chuva, olhar nos olhos de um estranho, acariciar uma folha como se fosse ouro. Tudo se enche de presença. Você não precisa mais que o momento seja especial. Você o torna especial, simplesmente por estar lá, completo, sem filtros. Sua alma não busca mais distração. Ela quer sentir. E sentindo, você cresce. Seus relacionamentos mudam. Não porque você queira descartar alguém, mas porque a vibração da sua alma não tolera mais o que é falso. O amor se torna mais profundo, mais honesto. As palavras se tornam mais escassas, porém mais plenas. Você não seduz mais pelo vazio. Você ama pela abundância. Você não precisa mais ser compreendido para ser autêntico. Você entendeu o verdadeiro presente. Você não precisa provar nada. E isso, meu amigo, é revolucionário. Porque este mundo teme a alma livre. Uma pessoa que não precisa mais escapar não pode ser comprada. Uma pessoa que não se julga mais não se encaixa em moldes. Uma pessoa que habita seu corpo com devoção irradia algo que não pode ser explicado, apenas sentido. E você, vivendo assim, se torna uma semente. Você não prega, você germina. Outros olham para você e algo dentro deles desperta. Eles não sabem o que é, mas isso os convida a olhar para dentro, para talvez, só talvez, para deixar a armadura para trás também. E sem perceber, você está participando da dança mais antiga do universo, a dança da memória. Lembrar quem somos quando ninguém nos diz o que deveríamos ser. Sim, haverá dias difíceis. Você não está isento de nostalgia, de contratempos, de vozes interiores que às vezes gritam novamente. Mas agora, você sabe como ouvi-las. Você sabe que não são sinais de regressão, mas de humanidade. E isso basta para seguir em frente. Porque agora, você não está fugindo. Agora, você está ficando. E permanecendo, você floresce. É assim que a alma retorna para casa, não com mapas ou discursos, mas com cada respiração que você escolhe tornar consciente. A cada momento em que você decide não adormecer. A cada vez que você escolhe ver a vida como ela é, sem a necessidade de aditivos. Sua liberdade não precisa mais ser explicada. Só precisa ser vivido. Capítulo da aurora interior, onde a escuridão se rende. Nem todos os despertares acontecem ao amanhecer. Às vezes, a luz irrompe no meio da noite mais densa, sem avisar, sem pedir permissão. E é justamente ali, quando o mundo dorme e as certezas se desfazem, que algo dentro de você decide abrir os olhos. Não é um ato grandioso. Não há relâmpagos, nem vozes celestiais, nem portais mágicos. Apenas uma quietude, um sussurro em seu peito que diz: chega. E mesmo que ninguém mais perceba, mesmo que tudo lá fora permaneça igual, você sabe que algo mudou. Porque o que você antes suportava sem questionar, agora pesa de forma diferente. Porque o que antes fazia parte do cenário agora se revela como uma gaiola. Despertar, na realidade, não é descobrir algo novo, mas sim parar de mentir para si mesmo. É descascar, um por um, os véus que você colocou para esconder sua visão. É ver com clareza o que sempre esteve lá, a sua verdade pulsando sob as camadas do que deveria ser. E sim, dói no começo. Dói ver claramente o que você aceitou por medo. Dói lembrar quantas vezes você escolheu o silêncio quando sua alma queria gritar. Dói perceber quantas vezes você trocou autenticidade por pertencimento e presença por desempenho. Mas essa dor, longe de ser um castigo, é um batismo, porque a sua purificação começa aí. Não uma purificação moral, mas energética. Uma limpeza da alma que só acontece quando você decide parar de fugir de si mesmo. E para isso, você não precisa de mais ferramentas, mais livros, mais cerimônias. Você só precisa de presença. Aquela presença corajosa que se senta com você na escuridão e não pede que ela passe rápido.
É aí que a mágica começa. Porque a alma não floresce na perfeição, ela floresce na honestidade. Ela não precisa que você saiba tudo, precisa que você ouse sentir tudo, que lamente o que nunca lamentou, que nomeie o que silenciou, que abrace o que um dia julgou imperdoável. E, acima de tudo, perdoar a si mesmo por não ter sabido fazer isso antes. O mundo te treinou para escapar, para disfarçar a dor com sorrisos, para mascarar a tristeza com produtividade, para substituir a conexão por entretenimento. Mas tudo isso, embora funcional, é vazio. Alimenta o caráter, mas mata o espírito. Você não veio aqui para representar um papel. Você veio para se lembrar de quem você era antes de aprender a fingir. Então, quando você escolhe despertar, não está abrindo mão de nada valioso. Você está abrindo mão do cenário. E isso é assustador, porque o personagem que você criou tem medo de desaparecer. Ele acredita que, sem as máscaras, será rejeitado. Mas o que ele esquece é que, por baixo de cada máscara, existe um rosto sagrado, esperando para ser amado exatamente como ele é. E aí começa a verdadeira jornada, o retorno à sua essência. Não é um caminho reto nem rápido. Às vezes você segue em frente, e outras vezes você para e chora pelo que ficou para trás. Há dias em que a clareza dói mais do que a confusão. Dias em que você se pergunta se não seria mais fácil voltar a dormir. Mas você não pode, porque algo dentro de você, algo antigo e luminoso, já despertou. E esse algo não se contenta em simplesmente sobreviver. Ele quer viver. Ele quer criar. Ele quer amar profundamente, respirar com gratidão e caminhar com a alma nua. E mesmo que pareça solitário no começo, você não está sozinho. Ali, no silêncio entre as batidas do coração, você encontra outros que também escolheram o caminho invisível. Seres que não carregam bandeiras ou uniformes, mas que brilham com a mesma luz silenciosa que agora começa a se acender dentro de você. Alguns você reconhecerá, outros você simplesmente sentirá. São irmãos e irmãs na jornada, mesmo que seus nomes nunca se cruzem. E você perceberá algo profundo. O despertar não é um evento individual, é um ato coletivo. Cada alma que se lembra de sua luz, lembra aos outros que eles também podem se lembrar. Cada pessoa que escolhe a verdade em vez do conforto, joga uma pedra na piscina da consciência coletiva. E esse eco, embora invisível, alcança mais longe do que você imagina. É por isso que o seu processo importa. É por isso que as suas lágrimas têm significado. É por isso que cada noite de dúvida é a semente de uma manhã mais livre. E a cada passo, seu campo se reconfigura. A ansiedade se transforma em um guia. O medo se torna um guardião. A culpa se transmuta em compaixão. Você começa a se ver não como alguém danificado, mas como alguém em construção. O castelo que você está construindo não precisa mais de muros altos. Ele não teme o vento, porque sabe que é feito de raízes. E essas raízes se agarram a um solo fértil. A sua verdade, sua clareza começa a criar uma nova realidade. Você não aceita mais o que antes tolerava. Não porque se tornou intolerante, mas porque sua vibração não ressoa mais com mentiras. Conversas vazias te cansam. Relacionamentos sem profundidade se desfazem sozinhos. O que antes te divertia agora te entedia, porque sua alma não busca mais fuga. Ela busca expansão, e essa expansão não é grandiosa nem barulhenta. É como o crescimento das árvores, lento, poderoso, inevitável. De repente, você se vê caminhando com mais leveza, respirando com mais consciência, ouvindo com mais atenção. Você não precisa mais demonstrar. Você não busca mais convencer. Basta simplesmente ser. E ser, você agora entende, é o ato mais revolucionário de todos. Porque um ser humano que vive honestamente é um farol. Ele não precisa de palavras para inspirar. Sua presença é suficiente.
Sua coerência fala mais alto que qualquer discurso. E assim, sem perceber, você se torna remédio. Não aquele que cura por dever, mas pelo exemplo. Você é a prova viva de que é possível viver desperto, de que é possível estar no mundo sem se perder nele, de que é possível dançar com a vida sem disfarces. E então você sorri, não por tudo o que você conquistou, mas por tudo o que você deixou ir. Não por ter chegado, mas por ter retornado. Para casa, para você. Chega um momento na jornada da alma em que você não busca mais respostas fora de si. Não porque você as tenha encontrado todas, mas porque entende, com profunda gentileza, que a verdadeira sabedoria não reside nas respostas, mas nas perguntas, que você ousa sustentar sem pressa em fechá-las. É o momento em que o fogo deixa de ser uma chama consumidora e se transforma em brasas que aquecem. Você não queima mais para atrair a atenção do mundo. Agora você queima para se iluminar por dentro. O crescimento nem sempre vem com alarde. Às vezes, ele vem disfarçado de silêncio, rotina, dias em que nada de especial acontece. Mas por dentro, algo faz um clique. Uma peça se encaixa. Uma ferida para de sangrar. Um pensamento não dói mais. E você continua caminhando, sem avisar, sem compartilhar, mas mais inteiro do que nunca. Você aprendeu a se sustentar. Mantenha-se no medo, sem se esconder dele. Mantenha-se na dúvida, sem deixar que ela o impeça. Mantenha-se no amor, mesmo quando ninguém mais o valida. Mantenha-se na sua intuição, mesmo quando ela parece ilógica para o mundo. E isso, caro caminhante, é um dos atos mais sagrados que você pode oferecer a si mesmo. Porque por tanto tempo, você foi ensinado a depender de olhares externos, de incentivos disfarçados de amor, de promessas vazias que prometiam salvação. Por tanto tempo, você confundiu apoio com abandono, companheirismo com carência e pertencimento com perda de identidade. Mas agora você sabe. Agora você aprendeu que caminhar consigo mesmo não é solidão, é comunhão. Que o seu silêncio não é vazio, é espaço fértil. Que o seu desconforto não é punição, é sinal de expansão. E você começa a se honrar, a se ouvir, a se permitir estar consigo mesmo sem a necessidade de barulho. Você descobre que existe algo mais poderoso do que a euforia, a calma. Que existe algo mais restaurador do que o esquecimento, a presença. Que existe algo mais nutritivo do que a busca, a descoberta de si mesmo. Você não precisa mais gritar para ser ouvido. Você não precisa mais se disfarçar para ser amado. Você não precisa mais correr para sentir que está progredindo. Você é suficiente. E essa autossuficiência da alma não é arrogância, é humildade. Porque você sabe o que foi preciso para chegar até aqui. Você sabe quantas vezes você desabou. Você sabe quantas vezes você recomeçou. Você sabe quantas vezes você se abraçou no meio da escuridão, quando não havia luz além da sua respiração. Um fogo aceso não se vangloria de seu calor. Não compete. Não exige. Simplesmente é. É assim que você vive agora. Não como alguém que precisa provar algo, mas como alguém que entendeu que o valor não está no que você demonstra, mas no que você mantém firme sem fugir. E enquanto outros continuam buscando atalhos, você escolhe o caminho lento. Porque sabe que cada passo que dá a partir da consciência é um passo que não precisa ser repetido. Porque você parou de buscar a intensidade do imediato e começou a valorizar a profundidade do duradouro. Você não foge mais das suas emoções. Você as acolhe como visitantes sagrados. Você sabe que cada uma traz uma mensagem, que a tristeza purifica, que a raiva protege, que a alegria expande, que o medo ensina. Você os abraça sem julgamento, sem pressa, porque sabe que tudo o que sente cura. E nesse espaço de honestidade consigo mesmo, você descobre o milagre mais simples. Você pode confiar em si mesmo. Não porque você é infalível, não porque você já sabe tudo, mas porque finalmente você sabe se ouvir,
E isso muda tudo. Você começa a escolher de forma diferente. Você escolhe relacionamentos que nutrem, não que esgotam. Você escolhe palavras que curam, não que ferem. Você escolhe hábitos que elevam, não que acalmam. Você escolhe-se verdades que libertam, não que acorrentam. E você faz isso não por obrigação, mas por amor. Porque você não se pune mais pelos seus erros. Você os vê como parte do mapa. E entende que cada queda, cada desvio era um lembrete de algo que você precisava lembrar. Não existe experiência inútil quando você olha para ela com o coração aberto. É assim que você começa a viver uma vida mais suave, não menos intensa, mas mais alinhada. Você se permite rir sem culpa, chorar sem vergonha, parar sem desculpas e seguir em frente sem ansiedade. Você não corre mais atrás da luz, porque sabe que você é luz. E essa luz não busca brilhar mais forte que qualquer outra pessoa. Ela só busca brilhar forte o suficiente para não se perder de vista. Seu fogo sereno é sua prece silenciosa ao universo. É a chama que você alimenta todos os dias com pequenos atos de amor. Uma caminhada silenciosa, uma respiração consciente, um não que o honra, um sim que vem da alma. Você é templo e oferenda. E mesmo que o mundo continue a girar em sua velocidade vertiginosa, você escolhe seu próprio ritmo. Você sabe que não precisa se apressar para chegar lá, porque onde realmente importa, você já está lá. Você decide. E isso, amado viajante, é a chegada. Não ao destino final, mas ao ponto a partir do qual tudo faz sentido. Onde o fogo não queima mais, mas transforma. Ali onde a alma não mais busca, mas lembra. Onde o silêncio não mais assusta, mas abraça. Pronto, você finalmente aprendeu a se manter firme. Capítulo da Serena Aurora. A arte de ficar. Chega um momento na jornada interior em que você para de buscar e começa a refletir. Não porque suas perguntas tenham se apagado, mas porque você aprendeu a ouvi-las sem impaciência, a segurá-las como alguém que cuida de uma vela acesa ao vento. Você entende, com a profundidade daqueles que caíram e se levantaram muitas vezes, que a paz não se encontra em responder, mas em amar a incerteza com dignidade. É quando a alma para de buscar respostas como moedas de ouro escondidas e começa a se acalmar. Como a água que, uma vez agitada, retorna a um lago calmo. Você não precisa mais acender fogueiras ofuscantes. Agora você sabe que tudo o que precisa fazer é conservar o calor interior que o mantém vivo. O crescimento, aquele sussurro que muitas vezes confundimos com um rugido, revela-se nos momentos mais humildes. Na maneira como você escolhe respirar quando ninguém está olhando. Em como você escolhe não reagir. Na gentileza com que você olha para a sua própria história, mesmo para as passagens obscuras. Às vezes, a maior expansão não vem com grandes despertares, mas com aquelas manhãs tranquilas, em que pela primeira vez, você não se sente perdido. Você aprendeu a permanecer. Permanecer consigo mesmo, mesmo quando tudo ao seu redor muda. Permanecer com o medo quando ele bate a porta, sem se disfarçar ou disfarçá-lo. Permanecer apaixonado, mesmo quando dói. Permanecer na sua intuição, mesmo quando o mundo inteiro está se movendo na direção oposta. Ficar não significa ficar parado, significa não trair a si mesmo. Durante anos, você confundiu seguir em frente com seguir em frente. Mas agora você sabe que há movimentos que te afastam de si mesmo e silêncios que te aproximam como nenhuma jornada externa conseguiria. Você aprendeu que a atitude mais corajosa nem sempre é pular no vazio, mas sim permanecer consigo mesmo em meio à tempestade, sem pedir ajuda àquilo que você costumava evitar sentir. E isso é alquimia. Essa alquimia sagrada de transmutar a dor em sabedoria. De deixar que o que dói crie raízes. De entender que, às vezes, a alma só floresce em terra perturbada. Você aprendeu que a força se demonstra pelo poder,
mas descobriu que seu verdadeiro poder reside na gentileza com que agora se trata. Você parou de exigir que seu coração seja invencível. Você só pede que ele seja honesto. E isso é mais do que suficiente. Permanecer também é aprender a amar sem se perder. É dizer, eu te amo, sem traduzir isso como me faça feliz. É honrar sua companhia, não como último recurso, mas como primeira escolha. É descobrir que sua própria presença é seu lar. Quando você consegue permanecer, o mundo deixa de ser uma ameaça constante. A vida não precisa gritar para você ouvir. Você não clama mais por sinais. Você vê milagres no sutil. Uma folha que cai. Uma palavra que ressoa. Um gesto simples. O universo sempre falou com você, mas agora você está presente para ouvi-lo. Você começa a escolher a si mesmo de novas maneiras. Você escolhe descansar sem culpa. Você escolhe falar a verdade, mesmo que sua voz trema. Você escolhe cuidar da sua energia como alguém cuida de um jardim na primavera. Você escolhe permanecer em silêncio quando não há nada nutritivo no que você pode dizer. Você escolhe se retirar sem ressentimento. Você escolhe permanecer sem medo. Nem todos entenderão a sua calma. Haverá quem a confunda com passividade, que espere que você reaja, que se explique, que corra como antes. Mas você não precisa mais convencer ninguém da sua verdade, porque a sua paz não é negociável e o seu fogo, mesmo que não o vejam, continua a arder. A paz que você encontrou não é um objetivo, é um jeito de caminhar. Um jeito de estar na vida sem resistir a ela, sem entorpecê-la, sem disfarçá-la. É a arte de olhar com compaixão, de responder com consciência, de se recolher em silêncio, de sempre retornar a si mesmo. E sim, haverá momentos de cansaço. Dias em que você duvidará de tudo. Dias em que seu antigo eu baterá a porta com promessas de alívio imediato. Mas você já sabe o preço desse alívio, a desconexão. E você prefere o desconforto da realidade à falsa calma daquilo que te embala para dormir. Porque você não quer mais anestesia, você quer presença. E é nessa presença que o milagre de viver se revela, onde cada momento se torna sagrado simplesmente por você estar nele, onde cada passo não precisa de um destino para ter significado. Permanecer é se dar permissão para ser inteiro, mesmo quando se sente incompleto. É saber que você não precisa se consertar para merecer amor, que você pode chorar e ainda ser digno, que você pode cair e ainda ser leve, que você não pode ter todas as respostas e ainda ser sabedoria em movimento. Sua permanência é uma prece silenciosa, uma oferenda ao divino dentro de você. Um ato de fé em meio a um mundo que o impulsiona a correr, a gritar, a produzir, a se manifestar. Você escolhe ficar. E nessa permanência, a alma floresce. Não porque tudo seja perfeito, mas porque, finalmente, você se permite ser parte do todo. Finalmente, você entende que não é algo quebrado que precisa ser consertado, mas algo sagrado que está se lembrando de sua forma original. Ali, na quietude da alma que não foge mais, na serenidade do fogo que não consome, na dignidade de quem aprendeu a sustentar-se, nasce a mais difícil e a mais bela de todas as artes, a arte de ficar. Pergunte ao ChatGPT, capítulo de respiração inabalável, a sabedoria do ritmo próprio. Chega um ponto na jornada interior em que você para de se comparar, em que o relógio dos outros não dita mais seus passos e as vozes externas, antes faróis, se tornam murmúrios distantes. Não é que você pare de ouvir o mundo, mas sim que você aprende a se ouvir acima dele. E ali, naquele silêncio que nasce de dentro de você e não do ruído abafado dos outros, você começa a caminhar no seu verdadeiro ritmo. Esse ritmo é lento, às vezes imperceptível. Não tem coreografia, não responde a tendências ou calendários. É o ritmo que sua alma segue desde antes de ter nome, desde antes de entender a linguagem dos homens. É uma pulsação sagrada que não precisa de explicação, apenas de permissão.
E quando você finalmente se dá essa permissão, algo profundo muda. Você não precisa mais ir na mesma velocidade que todos os outros. Você não se julga mais por chegar mais tarde, nem se glorifica por chegar mais cedo. Porque você entende, com a sabedoria daqueles que se perderam muitas vezes, que não existe chegar quando se trata de ser. Então, você respira. Você respira com presença. Com o tipo de respiração que não só oxigena os pulmões, mas acaricia a alma. Cada inspiração se torna um ato de reconciliação. Cada expiração, uma despedida daquilo que você não precisa mais carregar. E você descobre que no ato mais simples, respirar, reside o retorno mais sagrado, o retorno a si mesmo. O mundo lhe ensinou que você valia o que fazia, o que acumulava, o quão rápido era. Mas agora você sabe que seu valor dispensa argumentos, que sua mera existência, despojada de realizações e adornos, já é um milagre completo. Que a alma não é medida por seus objetivos alcançados, mas por quanta verdade ela consegue conter sem se quebrar. E assim, pouco a pouco, você começa a se despir. Você remove a urgência. Você remove a necessidade de explicações constantes. Você remove os disfarces que usava para se encaixar. Você remove as exigências que confundia com ambição. Você remove a punição disfarçada de disciplina. E o que resta é lindo. O que resta é um ser humano em paz com sua imperfeição. Uma alma que não precisa de validação externa para respirar profundamente. Um corpo que se torna um templo não por sua forma, mas pelo respeito com que você o habita. Então você entende que a vida não é uma competição, mas uma dança. E que dançar no seu próprio ritmo, mesmo quando ninguém mais entende, é o ato mais poderoso de amor próprio. Você aprende que parar não é falhar, mas honrar seus ciclos. Que descansar não é preguiça, mas sabedoria. Que dizer não te torna egoísta, mas consciente. Que se permitir não saber não te torna fraco, mas honesto. E quando você para de correr, você percebe tudo o que a pressa roubou de você. A ternura de um amanhecer tranquilo, a doçura de uma conversa sem distrações, o milagre de uma lágrima que cai sem julgamento, a grandeza de um suspiro que não precisa de explicação. Você começa a parecer diferente. Você não vê mais o mundo como uma pista de corrida. Você o vê como um jardim. E você, como uma flor que não compete com a outra ao lado, mas floresce quando chega a sua hora. Sem ansiedade, sem esforço, apenas sendo. E essa simplicidade, que antes era tão assustadora, se torna seu maior tesouro. Você começa a viver a partir das raízes, a nutrir sua energia como alguém que rega o que ama, a evitar se expor ao que o murcha, mesmo que seja popular, a escolher a paz, mesmo que isso signifique frustrar expectativas, porque você sabe que a paz não se implora, ela se cultiva. Cerque-se de pessoas que respeitam seu ritmo, que não te apressam, não te comparam, nem exigem desempenho emocional, que olham para você e veem uma alma, não um currículo. E se você não conseguir encontrá-las, você estará lá por si mesmo, porque sua própria companhia não é mais um castigo, mas um refúgio. Você descobre que viver a partir do seu centro não é egoísmo, mas uma responsabilidade sagrada, porque só quem se encontrou pode se oferecer sem se perder. Só quem se acolheu pode sustentar o outro sem se esvaziar. Só quem aprendeu a esperar pelo seu momento pode celebrar o momento do outro sem inveja. E assim, caminhando no seu próprio ritmo, vivendo no seu próprio ritmo, você começa a brilhar. Mas não com uma luz estridente, mas com aquela claridade suave que só emana de quem fez as pazes com a sua sombra. Você brilha com a tranquilidade de quem não precisa provar nada, com a firmeza de quem não desiste mais, com a humildade de quem entendeu que não há destino mais nobre do que ser fiel a si mesmo. Esta luz não foi feita para chamar a sua atenção,
Ela foi feita para iluminar o caminho de volta ao lar interior, para lembrar aos outros que eles não precisam correr, que eles podem parar, respirar, ouvir a si mesmos e talvez, só talvez, escolher seu próprio ritmo novamente. Aquele ritmo que a alma nunca esquece. Aquele ritmo que não se mede em resultados, mas em coerência. Aquele ritmo que não tem pressa, porque sabe que o essencial nunca atrasa. Aquele ritmo que você agora lembrou. E nessa lembrança, sem anúncios ou drama, você simplesmente vive. Você vive com a plenitude de quem não espera que a vida seja extraordinária todos os dias. Porque aprendeu a encontrar o extraordinário no cotidiano. Num copo d'água, no silêncio compartilhado, no riso que brota sem motivo, num abraço que dispensa palavras. Você fez da sua vida uma cerimônia, uma oferenda contínua à sua verdade. E isso, amado peregrino, é a mais alta forma de espiritualidade, aquela que não busca se elevar acima da terra, mas fincar suas raízes nela com amor e consciência. Porque agora você sabe que não se trata de ir longe, mas de ir fundo. E você chegou. Para você. Capítulo do retorno. Luminoso. Onde tudo começa. Chega um momento no caminho silencioso em que a jornada deixa de parecer uma busca e passa a parecer um retorno. Um retorno não ao lugar de onde você partiu, com os pés cansados e sonhos confusos, mas a um espaço interior que sempre esteve lá, intocado, aguardando a sua presença. Este retorno não acontece de repente. Não é um relâmpago, nem um toque de trombeta, nem uma explosão de certeza. É mais como o lento amanhecer após uma longa noite. A princípio, apenas um vislumbre de luz, uma brisa suave que anuncia, sem pressa, que algo sagrado está despertando. Não é um fim, é um ponto de virada, onde você não sente mais a necessidade de conquistar nada, porque entendeu que tudo o que é essencial já reside dentro de você. Onde você não precisa mais que as coisas mudem para sentir paz, porque sua paz não depende mais de nada externo. Neste capítulo, que não encerra a história, mas a consagra, você começa a caminhar de forma diferente. Não para se provar, não para se salvar, não para cumprir expectativas invisíveis. Você caminha porque o movimento é natural. Porque cada passo é uma prece que seu corpo faz à terra. Porque estar vivo, finalmente, se tornou um ato de gratidão. E não é que tudo esteja resolvido. A vida continua a lhe oferecer suas perguntas, suas sombras, suas provações. Mas você não as encara mais com medo, mas com humildade. Você não foge mais daquilo que não entende, mas sim se senta com isso como se estivesse diante de um professor silencioso. Você não precisa mais que doa menos para se abrir, porque você confia. Você confia em si mesmo. Você confia na inteligência invisível que sustenta os ciclos do mundo. Você confia no mistério que, embora não consiga decifrar, aprendeu a honrar. Você descobriu que a fé não é um dogma, mas uma escolha diária. Não se trata de acreditar sem provas, mas de continuar caminhando, mesmo quando não há sinais visíveis, simplesmente porque algo em seu coração conhece o caminho. E essa fé, essa certeza sem evidências, é agora seu farol. Às vezes, olhando para trás, você se pergunta como conseguiu aguentar tudo isso. Como sobreviveu a tanta perda, tanto vazio, tanta confusão, mas você não precisa mais de uma resposta precisa. Você sabe que não foi apenas força de vontade, foi algo mais profundo. Foi amor. Amor pela sua alma, amor pelo que você poderia se tornar se não desistisse. Amor, mesmo que você nem sempre soubesse como nomeá-lo. E esse amor agora é a sua raiz e o seu paraíso. Não um amor que exige. Não um amor que se mede pelo quanto recebe. Mas um amor que simplesmente é. É assim que você também começa a se relacionar com o mundo. A partir da presença, não da necessidade. A partir da plenitude, não da falta. Você não busca mais realização nos outros, mas sim compartilhar sua abundância.
Você não tem mais medo de ficar sozinho, porque sua solidão é fértil, é companhia. Você descobre que pode olhar alguém nos olhos e dizer não, sem culpa. Que pode sentir nostalgia sem transformá-la em uma prisão. Que pode sentir saudade sem se apegar. Que pode amar e deixar ir ao mesmo tempo. Você se torna um rio. Você flui. E esse fluxo não é passividade. É rendição. É saber que nem tudo depende de você, mas assumir o que é seu com integridade. Não é controlar, mas cuidar. Não é impor, mas expressar. Não é resistir à vida, mas dançar com ela. Cada ato diário se torna um ritual sagrado. A maneira como você cozinha, a maneira como olha para o céu, a maneira como fecha os olhos antes de dormir. Porque você entendeu que o divino não se encontra apenas no grandioso, mas também no íntimo. Que a espiritualidade mais profunda é aquela que se materializa no simples. Você não precisa mais de promessas para confiar na vida, porque você provou, repetidas vezes, que mesmo quando tudo desmorona, algo dentro de você permanece. Que mesmo nos momentos em que você pensou que não conseguiria continuar, havia uma chama, pequena, mas inextinguível, que o sustentava. Essa chama é você. E agora, finalmente, você a honra. Você cuida dela com gestos que antes pareciam insignificantes. Um descanso oportuno, um sim que vem da alma, um não que respeita seus limites, uma caminhada sem destino, uma lágrima permitida, um riso que não se justifica. Você não precisa brilhar para ser valioso. Você não precisa ser bom o tempo todo para merecer amor. Você não precisa ser compreendido para fazer sentido. Você só precisa estar presente, vivo, fiel a você. E essa fidelidade é a sua revolução silenciosa. Porque em um mundo que te ensinou a trair a si mesmo para se sentir parte, você escolheu ficar consigo mesmo. Em um mundo que te empurrou a correr, você escolheu parar. Em um mundo que te ofereceu anestesia, você escolheu sentir. Isso é coragem. Isso é acordar. Isso é o amor encarnado. E agora que você sabe, não pode deixar de saber. Não pode se fechar completamente de novo. Não pode esconder sua luz como fazia antes. Porque a verdade, uma vez abraçada, transforma para sempre. Não há retorno à inconsciência. Há momentos de esquecimento, sim, mas não de perda. Porque sua alma já se lembrou. E essa memória é indelével. É assim que este capítulo termina. Não com um ponto final, mas com uma respiração profunda. Com a compreensão de que a vida não é uma linha reta, mas uma espiral que sempre retorna ao centro. E você, amado caminhante, retornou ao seu centro. Agora você vive nele. Você cuida dele. Você o compartilha. Sem pressa. Sem barulho. Sem precisar ser mais do que você já é. Porque você entendeu a verdade mais simples e poderosa. Não se trata de chegar. Trata-se de lembrar quem você era antes de esquecer. E você, finalmente, se lembrou. Bem-vindo ao lar. Antes de nos despedirmos, quero lembrar que na descrição você encontrará o primeiro link para continuar explorando a metafísica de uma forma muito mais aprofundada. Não se contente em aprender apenas um pouco mais. Invista em si mesmo, siga sua curiosidade e descubra tudo o que você é capaz de realizar. Até breve.